Já se perguntou por que uma caçamba pode virar na hora de descarregar? O segredo tá todo no equilíbrio do peso e na força do pistão hidráulico. Se a parte de trás ficar mais pesada que a frente ou se o pistão levantar devagar demais enquanto a carga desce, o caminhão vira na certa. E aquela tampa lá atrás não tá ali de enfeite, não. É ela que garante que o material escorra livremente enquanto a caçamba sobe. Por isso, os motoristas experientes sempre abrem a tampa antes e vão inclinando aos poucos. Assim o peso se distribui e o caminhão não tomba de jeito nenhum. Você sabia que mergulhadores precisam polir a hélice de um navio de tempos em tempos? Quando a hélice gira, ela empurra a água para trás e qualquer sujeira ou aspereza na superfície aumenta a resistência, fazendo o motor trabalhar mais e gastar muito mais combustível. Então, para evitar vibrações e desgastes no sistema, esses mergulhadores passam horas debaixo d'água usando polidoras potentes para deixar cada lâmina lisa e espelhada. No fim, o navio ganha desempenho e eficiência como se tivesse acabado de sair do estaleiro. Olha só o que esses barqueiros precisam fazer quando estão prestes a bater em outro barco. Eles colocam pneus presos nas laterais para amortecer o impacto contra as paredes do canal ou contra outras embarcações. Quando a comporta se abre, a força da água empurra os barcos com tudo para os lados, e os que estão subindo ou descendo acabam colidindo entre si por causa da correnteza. Se não fossem essas barreiras de borracha e o controle das comportas, as batidas seriam bem mais violentas, principalmente durante enchentes, quando a pressão da água fica fora de controle. É por isso que você nunca deve ficar na frente do maior pneu do mundo. O problema é que esse cara parece nem ligar e ainda se mete bem no meio da parada. Imagina o estrago se um pneu desses resolver explodir? Só para você ter ideia, cada um é tão pesado que precisa de um caminhão só para ser transportado, e o processo para trocar um deles é uma das maiores dores de cabeça da mineração. Esses monstros pertencem às maiores caçambas do planeta, feitas para suportar toneladas absurdas e esmagar qualquer coisa que aparecer pela frente. Isso, claro, quando não são furados por algum azar do destino. Já parou para pensar para onde vai toda aquela lama que eles tiram do fundo do mar? Para quem não sabe, antes de um navio gigante atracar, é preciso aprofundar o leito, retirando toda a areia e lama acumulada, para que ele não encalhe. Então, depois que essas dragas terminam de encher o compartimento de despejo, elas seguem mar adentro até um ponto autorizado, e ali abrem o fundo do casco, que funciona como uma caçamba gigante, para despejar toda a sujeira e sedimento que arrancaram do fundo do porto. Para consertar uma piscina vazando sem precisar esvaziar, esse cara joga um pó branco na água, e em questão de segundos o troço vira um tipo de gel que começa a se expandir até formar uma camada grossa, quase como gelo. O segredo tá nesse pó, o poliacrilato de sódio, o mesmo material usado dentro das fraldas de bebê. Ele é um plástico em pó que, ao tocar a umidade, absorve a água e incha até centenas de vezes o próprio tamanho, criando uma barreira temporária perfeita para conter o vazamento e permitir o reparo mesmo com a piscina cheia. Barreira com um fio diamantado super resistente. Esse fio gira em alta velocidade e vai serrando a rocha aos poucos, separando blocos enormes que depois são puxados por escavadeiras ou carregadeiras para o transporte. Às vezes o impacto da retirada é tão grande que o bloco até se parte em pedaços menores. Quando essas pedras chegam na fábrica, o pessoal entra em ação com máquinas de corte e lixamento que polém e dão aquele brilho espelhado que a gente vê nas bancadas e pisos de luxo. Você já viu como alguns mecânicos testam o motor de um trator todo aberto, antes mesmo de montar tudo de volta? Eles conectam uma bateria e com uma chave de fenda ou pedaço de metal, acionam o motor de partida, fazendo o bloco girar e simular o funcionamento real. Nesse momento, o motor começa a girar, soltar combustível e fazer barulho como se estivesse instalado no trator, permitindo que o mecânico identifique falhas, vazamentos ou ruídos estranhos, sem precisar montar o equipamento inteiro de novo. Você já quis saber como eles pintam aquelas linhas brancas e amarelas nas estradas? Se você pensava que era tudo feito manualmente, indo de cidade em cidade com um pincel na mão, tá bem enganado. Eles usam caminhões especiais equipados com tanques de tinta quente conectados a mangueiras que borrifam jatos precisos por bicos pulverizadores instalados na parte de baixo do veículo. E para garantir que as faixas fiquem retinhas, o caminhão pode usar sensores a laser e câmeras que mantêm a pintura na posição exata. Mas quando o sistema não tem essa tecnologia, o motorista precisa fazer tudo no olho mesmo, com muita prática e firmeza. Você já se perguntou por que eles colocam a colmeia de abelhas dentro dessas caixas de madeira? Acontece que quando os apicultores encontram enxames em locais perigosos ou inadequados, eles fazem o que chamam de transferência de enxame, um processo que dá às abelhas um novo lar seguro e controlado. Dentro dessas caixas, chamadas de colmeias artificiais, elas continuam produzindo mel e cuidando da colônia com muito mais proteção. E de quebra, os apicultores ainda conseguem coletar o mel de forma mais fácil e sem precisar destruir o trabalho delas. Você já se perguntou por que os crocodilos não atacam as capivaras? Se você não sabe, esses bichos são predadores brutais, capazes de avançar em praticamente qualquer coisa que se mexa. E embora as capivaras sejam conhecidas por serem bichos tranquilos e sociáveis, achar que elas são amigas dos crocodilos é forçar um pouco a barra. O que realmente acontece é que quando elas se aproximam tão de boa, é porque sabem que o crocodilo já tá de barriga cheia. E esses bichos podem passar dias sem sentir fome depois de uma boa refeição. Você já se perguntou por que os búfalos parecem gostar de trabalhar para os humanos? Acontece que, na natureza, eles são animais dóceis, fortes e acostumados a viver em grupo, sempre em
busca de segurança. Com o tempo, esses instintos fizeram eles perceberem que ficar perto das pessoas podia ser vantajoso. Afinal, os humanos oferecem comida e proteção, enquanto os búfalos retribuem com sua força absurda e resistência para ajudar no trabalho pesado do campo. Quando um incêndio começa a se espalhar, helicópteros podem até sobrevoar quintais e piscinas particulares sem pedir permissão para pegar água, porque em situações assim, cada segundo conta. A bolsa gigante pendurada embaixo da aeronave se chama Bambi Bucket, e ela é capaz de carregar centenas de litros enchendo em questão de segundos. Assim que o piloto chega ao foco das chamas, ele calcula a altura ideal, e com um simples gatilho na cabine, abre o fundo da bolsa, despejando tudo de uma vez só, criando uma chuva intensa que apaga o fogo antes que ele saia do controle. Quando um tanque anfíbio entra na água, pode até parecer que ele vai afundar de vez, mas na verdade, seu casco é construído como um barco totalmente selado, capaz de deslocar água o bastante para gerar flutuabilidade. E o curioso é que mesmo pesando várias toneladas, o segredo está justamente no volume do casco, que cria uma força de empuxo suficiente para mantê-lo boiando. Já para se mover, ele não usa rodas, mas sim um sistema de propulsão aquática, com hélices na traseira ou jatos que sugam a água pela frente e a lançam com pressão por trás, empurrando o tanque como se fosse um verdadeiro navio de guerra. Quando o trem precisa cruzar uma ferrovia de mão única, o maquinista tem que pegar esse objeto curioso chamado token, que funciona como uma espécie de permissão física para entrar naquele trecho da linha. O mais impressionante é que ele faz isso com o trem em movimento, esticando o parabraço para pegar o novo token num arco e, ao mesmo tempo, devolvendo-o do trecho anterior. E para quem pensa que isso é coisa do passado, esse sistema ainda é usado em vários lugares, justamente porque impede